Aí quando você dá o início aí, automaticamente aparece pra gente no Facebook. Isso, já está aberto. Não, Já vou compartilhar. Não apareceu aqui ainda. Leva um delayzinho e já vou compartilhar o link para vocês. Então, vou botar aqui. Chegou o convidado. Chegou, né? Boa tarde. E aí, excelência? Seja bem-vindo. Tudo bom? Como vai? Oi, boa tarde. Como vai? Bem, senhor. Como vai? Tudo bem? Recebeu o meu recado? Já te falar, já começou a gravar, mas não começou o programa, tá? Mas para as pessoas poderem ir acessando, então quem está entrando ali já está vendo a gente, ouvindo a gente. Aí chegou o convidado. Gente, daqui a pouco nós vamos dar início. Aqui, por favor. Não tem ninguém ainda assistindo ainda, né? O Antônio, funciona assim, ele acessa ali, aí demora, aí ele vai passar para mim o link. Se você quiser enviar para alguém, eu mando para o teu WhatsApp, se você quiser enviar o link para alguém assistir, tá bom? Agora está muito em cima, né? Eu ia até fazer isso, mas... Não, mas sabe o que acontece? Nós ainda não temos um número de seguidores suficiente para que a gente possa gerar o link antes. Ah, entendi. Entendeu? Então, não é isso, Léo? É. Então o sistema só permite gerar o link depois. Na verdade, o link da live ele gera no momento que entra ao vivo. No momento que entra ao vivo, né? Então, aí a gente já envia o link para a gente já poder. O tema é que você pediu, obstáculos opostos à ação do movimento sindical. Na verdade, é um grande bate-papo, tá entendendo? Você é o convidado especial. Eu só queria saber, doutor, o senhor é advogado trabalhista? Sou. Há pouco tempo, né? Há quanto tempo que eu sou advogado trabalhista? Não, ele tá brincando. Que a gente falou, você é advogado trabalhista. Ele Sou. falou assim, há pouco tempo. Ah, tipo, tá. que o senhor é pouco tempo advogado. Não, não sou tanto tempo, não. Ele quer me botar de velho, tá vendo? Não, poxa. Não, mas é importante a gente. Pô, só eu tenho 30 anos de advocacia. Só para ter ideia. Antes de eu ser advogado, eu fui dirigente sindical. Entendeu? Isso, as pessoas falam muito, né, da tua atuação. Era metalúrgico? Não. Eu fui diretor, depois fui vice-presidente e presidente da Federação Estadual de Metalúrgicos do Rio de Janeiro. Então a gente tem essa. Aí a gente vai inicia, aí vamos passar a palavra para você das suas boas-vindas. Aí ela vai perguntar se você pode falar um pouquinho da tua história. Aí você pode. É bem simples. Eu fiz algumas perguntas, só que a gente acaba não usando muitas perguntas porque a gente deixa um pouco livre para a pessoa falar o que ela quer, né? Assim, dentro do tema. Então é bem tranquilo, tá? Eu tenho um roteiro aqui, mas eu tento seguir, mas às vezes não tem como. Não há problema. Oi, Cristina. Cara, meu mouse não está funcionando. Engraçado. Vai começar agora, tá? Vai começar agora. Fica aí que a gente já vai entrar. Já deu o link, Léo? Já, Já né? botei, já, Pode já, entrar, já. vai começar agora, Já tá? estamos discutindo já o link já. Tchau. Tá bom, beijo, tchau. Podemos começar? Podemos, doutor? Já ligou aí? Podemos. Ligou Eu aí? só vou só. Você sabe que eu detesto esse mouse do laptop. Ah, tá. Ah, é horrível. Somos dois. Aí eu quero trazer algum problema que deu aqui. Às vezes eu sinto muita falta do papel, sabia?
Mas, Eu agradeço você me aguardar, porque eu estava numa negociação, e negociação às vezes é uma coisa meio complicada, esse pessoal da área de informática. e tu estava como pessoal da... Não faço há muito tempo. Esse algoritmo, né? Esse algoritmo é demais. Tu filma, só vem a parar na minha, só vem a parar na minha busca, gente. É, Eu não né? aguento. Tô doida que chegue dia 3 pra começar logo a segunda temporada. Ai. Desligar o celular, senão a gente não consegue. Deixa eu acessar também aqui. Nossa, esse... E como estão as coisas? Vamos lá, vamos. Hein? Vamos começar? Vamos. Yuri, o pessoal está começando a entrar. Yuri, Valdir. O celular acho que não entrou, né? Vi, mas ele. O Nonacho ele recebe por onde? Deve ser no Facebook. No Facebook? No Olasco. Ele sempre São Paulo. ele sempre entra, ele assiste, comenta. Coloca no seu bolso. Isso aqui tem como uma tomadinha? E tem, não? Tem. Se não tiver, ele está carregado, mas essas coisas Acho que aqui. não tem, né? Deixa eu ver se até onde ele estica. Ele vem de onde? Pode vir ser por baixo. É por baixo? Aqui não tem, não, aqui não tem. Aqui não tem. Ah, não, então deixa, ele está carregado. Quer mudar de lado? Não, tá bom, tá bom. Pode vir pra cá, né? Que aqui ele consegue tá tudo abrir. bem, tá tudo bem, vamos lá. Podemos tocar isso aí. Vamos lá então. Vamos. Esse Marcelo Cruz é Marcelinho? Marcelinho agora está participando de podcast também. Ontem eu assisti o podcast Eu do mandei com o Cesar. Romero é candidato, né? Eu mandei agora também, porque... Mas o Romero recebe direto, porque é da federação. né? Só que ele está naquela questão de campanha, né? Aí a gente não. Ele se licenciou, né? Isso. Léo, vou começar, tá? Pode ir lá? Boa tarde, meu amigo, minha amiga, companheiros e companheiras. Estamos em mais um podcast Petérgia nesta quarta-feira, que está um friozinho aqui no Rio. E hoje nós vamos discutir um tema fundamental para compreender as relações de trabalho aqui no Brasil. Os obstáculos enfrentados pelo movimento sindical. E quando a gente fala em sindicalismo, normalmente pensamos em negociação coletiva, greve, defesa de direitos e representação dos trabalhadores. Mas existe uma pergunta anterior: por que ainda é tão difícil organizar trabalhadores e construir uma atuação sindical forte? E para conversar conosco hoje, nós temos um convidado especial, o Dr. Antônio Carlos Batista. Ele é advogado trabalhista, mas ele falou aqui, que eu também não sabia, e o Dr. Cláudio sabia, né, Dr. Cláudio? Ele falou que ele também já foi dirigente sindical. E ele vai conversar conosco sobre todos os obstáculos opostos à ação do movimento sindical.
Doutor Antônio Carlos, seja bem-vindo ao podcast FETERJ. É com muito prazer que a gente recebe o senhor. E também está comigo hoje a minha dupla de toda quarta-feira, doutor Cláudio Rocha, nosso vice-presidente, e o Léo Felipe, da Crede.com, que nos ajuda aqui na assessoria. E a todos que estão nos assistindo, já quero deixar minha boa tarde. Doutor Cláudio, dá boa tarde, pessoal. Gente, boa tarde a todos, boa tarde a todas, amigos, amigas, dirigentes sindicais, trabalhadores, trabalhadoras, advogados e advogadas. E hoje eu quero dizer que é um momento de rara felicidade. Hoje nós vamos debater um assunto muito interessante, que são os obstáculos aí à ação do movimento sindical. E nós vamos fazer isso com a presença, com a palestra, né? Na verdade, a aula do amigo, companheiro da área sindical, companheiro da advocacia sindical, porque também faltou dizer, Domênica, que ele é integrante da Comissão de Direito Sindical da OAB do Rio de Janeiro. Ah, sim. Que é o doutor Antônio Carlos Batista. Antônio, seja muito bem-vindo aqui ao nosso podcast e vamos ter um excelente programa, com certeza. Doutor Antônio, o Meirelles também pediu para agradecer ao senhor a participação. Ele está numa reunião do CEMAPO Rio e não pôde estar presente conosco, tá? Mas ele falou que se der tempo ele passa aqui para dar um aperto de mão do senhor. Eu gostaria que o senhor desse boa tarde aos nossos participantes e falasse um pouquinho do senhor. Bom, boa tarde a todos. É um prazer muito grande estar aqui acompanhando, participando desse podcast. E eu quero dizer o seguinte: em primeiro lugar, eu queria parabenizar aqui a federação, o Meirelles, a diretoria toda dele, vocês que estão aqui participando, você que está à frente, o amigo também que está aqui nos acompanhando, de que o caminho, mais ou menos, que eu vou abordar, esse aqui é um dos caminhos que a gente tem para poder tentar sair o movimento sindical dessa situação que está. O movimento sindical hoje, em relação ao que já foi, ele está muito parado, de um modo geral. Então, isso é uma das minhas perguntas. Essa iniciativa daqui hoje, que está sendo feita, é uma questão, infelizmente, é uma questão rara no movimento sindical. É rara, porque as pessoas acabam se acomodando, as dificuldades vêm e não tem uma posição mais proativa. Então é isso aqui, esse tipo de atividade, ou seja, colocar essa questão em discussão. O Sintra-ICP também, do Nilson, que é o presidente da Central Terra, também começou ontem a fazer isso. Outros companheiros de outras áreas, por exemplo, o pessoal do rodoviário também tem feito, não muito como vocês, mas ele se apresenta mais, o presidente, né? Sim. Se apresenta, o Sebastião, ele acaba se apresentando nessa greve, a gente acompanha muito ele lá, tentando fazer o que era possível nessa luta. Mas eu acho que é uma iniciativa importante. Então, minha saudação a todos, obrigado aí pela audiência. E eu quero dar boa tarde a todos que já estão conosco, o senhor Valdir, nosso diretor, já está nos acompanhando, o Yuri também, nosso diretor, está nos acompanhando, Marcelo Cruz, que é o Marcelinho, lá do Citra-ICP, eles ontem inauguraram o podcast da Pesada, foi muito legal, Marcelinho, acompanhei vocês e espero que vocês tenham muito sucesso, muito alcance, porque na verdade o podcast é para isso, né? Para a gente alcançar a categoria, alcançar os trabalhadores que estão na base. E eu já quero até deixar aqui, para você que está nos assistindo, caso você ou qualquer outro trabalhador que não consiga assistir no online, né, doutor Cláudio? Nós estamos em todas as redes sociais hoje. Nós estamos no Facebook, no Instagram, no TikTok e no YouTube. E todos os podcasts, eles ficam gravados no nosso YouTube, no TV FETERJ. Então, se você perdeu algum episódio, assim, não é porque a gente faz podcast não, né, doutor Cláudio? Não. Mas a gente traz assuntos, assim, muito relevantes. Semana passada nós falamos sobre as mães atípicas, que é super importante, porque quantas mães não têm os seus filhos, né? Uma advogada sindical. Uma advogada sindical e ela é mãe atípica. Nós já conversamos com o Gari sobre todas as demandas, nós já falamos sobre a NR38, sobre as BETs. Então, assim, se você tem interesse em conhecer esses assuntos, é só você acessar a TV FETERJ no YouTube, que os vídeos ficam lá.
É só para poder contextualizar que a fala do Antônio Carlos foi muito interessante. Chama de Antônio Carlos, né? Doutor Antônio Carlos. Ela foi muito interessante nessa questão da importância da comunicação no meio sindical. E só fazer a ideia do podcast, ela surgiu do nosso presidente do Meireles, e principalmente porque o Meireles ele notou, constatou que a federação tem uma representação estadual. Então nós estávamos num certo ponto afastado daqueles trabalhadores que estão fora do município do Rio de Janeiro. Então o pessoal de Varriçai, Santo Antônio de Pádua, Cantagalo, essas pessoas têm um acesso muito complicado à federação, né? Então, justamente, Antônio, foi nesse sentido que o mestre teve a ideia de iniciar um podcast para que a gente, de acordo com a sua fala também, tivesse essa aproximação com os trabalhadores, porque estava tudo muito parado realmente, está entendendo? Então, foi nesse contexto que o podcast foi criado. Posso continuar cumprimentando os nossos ouvintes, nossos participantes? Pode, continua aí. Também está conosco o Francisco Mesquita Braga, ele falou que sempre nos acompanha, obrigada, companheiro. Está conosco também o Hamilton Ribeiro, botou o melhor podcast de todas as quartas. Ele é diretor da federação e ele é do Sindicato de Acesso e Conservação de Campos. O Francisco colocou, sou ouvinte assíduo. Também está conosco a Ana Cristina Lessa, ela é de Aperibé. Obrigada, Ana Cristina. Estava sentindo sua falta aqui conosco, hein? E eu gostaria, doutor Cláudio, de falar sobre as notícias dos setores. Estamos recebendo inúmeros e-mails. Olha eu só reclamar, eu faço a voz dos trabalhadores. Estamos recebendo inúmeros e-mails para saber sobre a convenção coletiva de administração de imóveis. Empregados em empresas de administração de imóveis. A administração de imóveis, a gente não tem novidade ainda, estamos em negociação. Diversões, provavelmente, até sexta-feira está fechada a convenção de diversões do interior. A do Rio, a do Rio já foi fechada. A do interior praticamente está fechada. E, em especial, novamente, a questão do guardião de piscina. Tá? Nós estamos aí num impasse, tá? Porque há um posicionamento firme dos nossos trabalhadores para que seja alterada a cláusula dos pisos salariais, porque eles não concordam com a forma que está redigida do guardião de piscina / operador de piscina. Porque aquilo ali quer dizer o seguinte: o guardião de piscina que só cuida da piscina ganha X, e o guardião de piscina que faz a operação da piscina também vai ganhar o mesmo valor. Eles não concordam com isso. E também o apelo para que seja mudada a nomenclatura de acordo com o CBO, que tirar guardião de piscina para que conste salva-vidas. Então a gente está dizendo, o impasse é justamente esse. Tá, eu trabalhadora, salva-vidas, estou lá esperando a resposta dessa negociação. Em que pé está? Vocês já agendaram a reunião com o sindicato patronal? Como é que está? Não, nós não temos reunião agendada com o patronal, mas nós atendemos essa semana vários empresários que estão ligando para a federação para tomar ciência de como está a negociação. Então a gente acredita que essa pressão também do segmento empresarial agiliza a realização de uma nova reunião para a semana que vem. É a nossa perspectiva. Sim, porque também é uma das nossas maiores demandas, assim, de trabalhadores, né? A data base é março, né? Salva-vidas e agora os administradores que trabalham em administração de imóveis. Exatamente. Então, você, meu amigo e minha amiga, que está nos acompanhando e quiser nos enviar uma mensagem, fazendo uma pressãozinha para que a gente consiga realmente finalizar essas negociações, é só você nos encaminhar um WhatsApp no 21 984 94 81 18 ou através do nosso site no www.feterg.org.br. Lá tem uma aba Fale Conosco, então é só você entrar em contato com a gente, mandar sua dúvida, que a gente vai te responder de pronto. Se eu não responder, a Beth, a nossa companheira lá da FETERG, vai te responder, tá? Beth, não sei se está nos assistindo, mas se recupere logo, que eu tô com saudade de você.
Beth tá em casa, ela não se sentiu mal, não se sentiu bem, né? E eu gostaria de falar da campanha do mês, que é uma campanha super importante, como mulher, né? Que esse mês é o mês, o Agosto Lilás, é o mês da conscientização pelo fim da violência contra a mulher. E assim, é uma campanha mega importante na qualidade de mulher. Eu gostaria de pedir para que você não se cale. Qualquer tipo de violência que você denuncie através do número 180. Você tem mais alguma coisa do mês? Não, acho que podemos... Dos seus setores? Não. Então podemos começar o nosso debate? Podemos, doutor Antônio? Podemos, claro. Não, debate não, eu não vou debater com ele Você não. não vai não? Você diga, hoje ele vai ficar calado, Léo. Eu vou Léo. aprender só, eu não vou debater Doutor não. Antônio, o senhor conhece o doutor Cláudio de bastante tempo. Exato. Ele fica quieto, calado? Não. Vamos lá. Normalmente não. Normalmente não, então hoje não vai Pode ser ser que diferente. desmente alguma coisa. Até Somos dois. Olha, eu até acho estranho quando ele fala, ele fica quieto, eu falo, tá acontecendo alguma coisa de errado com ele, não é, Léo? Que ele não fica quieto, ele não para de falar. Vamos lá. E está nos assistindo também o nosso presidente da UGT Rio, Nilson Duarte. Nilson, boa tarde. E ontem eu te assisti, hein? Fiquei feliz de ver o início do seu podcast da Pesada. O senhor começou aqui, eu vou mudar a ordem do meu roteiro aqui de perguntas, porque o senhor começou falando sobre a importância dessa movimentação, de trazer o movimento sindical para as redes sociais, para que a gente possa se posicionar, né? Porque até então a gente estava quieto, a gente achava que a forma antiga de fazer sindicalismo era na base e continua sendo, isso não vai deixar de ser nunca. Mas, como por exemplo a federação, a nossa base é o quê? A Peribé, Santo Antônio de Pádua, longe aqui de onde nós estamos localizados, né? Mangaratiba, que é o nosso presidente atua muito lá, e os municípios do interior. E aí o mundo do trabalho ele passou por modificações, né? E muitas transformações. E hoje a gente tem a terceirização, a gente tem trabalho temporário, a informalidade, as plataformas digitais, os trabalhos remotos e diferentes formas de contratação. E essas novas formas de trabalho, no seu ponto de vista, dificultaram a organização coletiva? E como hoje a gente pode se organizar? Organizar esses trabalhadores que estão espalhados, né? Como os trabalhadores que são de trabalho remoto e os que são de plataformas digitais e os que são de home office. No seu ponto de vista, fala pra gente. Vamos começar assim, vamos mudar, inverter a ordem. Tá. Deixa eu te colocar, a questão mais importante, a meu ver, com relação ao movimento sindical e as novas formas de atuação, etc., basicamente tem uma questão que não muda. Há um movimento, todo o Brasil, não é só aqui no Brasil, né, do sistema de procurar destruir o movimento sindical. Essa é a primeira questão, que é fundamental. Por quê? E eles usam isso no sentido de menosprezar, de considerar uma coisa pequena, ou uma coisa de pessoas que não têm qualificação. Eles arrumam várias denominações, etc., para isso. Essa é a vida inteira. E a vida inteira eles tentam puxar o movimento sindical para suas políticas. Isso se reflete nas políticas, por exemplo, quando se trata de políticas de reajustes salariais, etc. Eles faziam isso em 1970, 80, eles faziam, surgiu aquela questão do gatilho, então eles iam fazendo uma coisa que não era para funcionar. Era para engambelar e procurar trazer o movimento sindical. E, na hora que começava a funcionar, eles acabavam. Fizeram isso no plano Bresser, plano Verão, foi uma sequência atrás do outro. Quando tiver em 20%, a gente vai ter um reajuste. Quando começou a ter o reajuste, ele fala, não, vamos acabar, porque isso está retroalimentando a inflação, né? A coisa era montada para não ter funcionamento. Na época, na hora que tinha, acontecia isso. E o movimento sindical, tradicionalmente, infelizmente, vinha muito a reboque dessas políticas. Ainda bem, né? Tipo assim, atuando como se fosse um corpo de bombeiro, apagando incêndio. Então, o movimento sindical precisa estar à frente disso, tem que ter uma política para estar à frente disso, né? A gente hoje, quando a gente está discutindo essa questão dos obstáculos, que são muitos,
né? Eu dividi mais ou menos em 3 partes essa questão dos obstáculos, que seriam os obstáculos de caráter jurídico, os obstáculos de caráter de asfixia financeira, tá certo? E os obstáculos de comunicação, que nós estamos falando aqui, comunicação e barreiras tecnológicas, que vocês estão quebrando aqui, que o Nilson começou a quebrar ontem e por aí vai. E outros estão fazendo isso, né? Então, por exemplo, mais recentemente, para a gente não ficar voltando muito, porque senão a coisa não vai dar nem tempo para isso, nós tivemos agora, depois de vários movimentos, né, que nós tivemos, especialmente no governo Temer, quando ele tentava se livrar de uma série de processos de corrupção, de denúncias para não ser preso, ele acabou fazendo composições políticas que resultou nessa famigerada chamada reforma trabalhista e sindical. Ele não fala essa rabetazinha, mas é trabalhista e sindical. Porque afetou tudo, mudou uma série de questões em toda a forma de você atuar nela e dificultando, né? Então, repare bem, você tem uma trajetória no movimento sindical em caráter obrigacional. Você tem a Lei 1060 da questão da assistência, você tem a 5584, que obrigava o sindicato a não cobrar, não podia cobrar nada, tudo tem que ser feito de graça. Essa lei, depois essa própria lei da reforma também alterou o artigo 16 da 5584, quer dizer, que via a questão dos honorários, a questão de cobrança, etc. Mas eles tiraram. Como é que se justificava? Por exemplo, eu estou já pegando essa questão de caráter jurídico. O que acontecia nessa história? Desde o início, o movimento sindical foi enxovalhado pelo Ministério Público do Trabalho. O que esses caras fizeram contra o movimento sindical foi destruir o movimento sindical. Abertamente. Isso eu digo na cara deles, porque a gente fala sempre claramente essa questão. E o que eles fizeram nesse ponto? Eles trataram o movimento sindical como se fosse um monte de bandidos. Foi isso que eles fizeram, entendeu? Entrando com várias ações civis públicas, mas de todo jeito, liquidaram vários sindicatos, etc. E com uma ação, e não era assim, o sindicato é um sindicato atrasado, não faz... Não, foi indiscriminadamente, todo mundo, eles pegaram todos. Em todo lugar você tem gente boa e gente que não é boa. Em qualquer ambiente, familiar, qualquer coisa você tem isso. O movimento sindical não vai fugir à regra, também tem, mas nós não podemos tirar tudo por essas pessoas que realmente não deveriam estar aqui. Então eles entraram e destruíram o movimento sindical. Fizeram de tudo com relação a essas ações, foram destrutivas. Agora, depois que a terra ficou arrasada, eles começaram a mudar a concepção. Entendeu? Agora, aí estão fazendo alguma coisa. Mas é que eu comparo eles ao escorpião, tem que tomar cuidado, porque a qualquer momento pode vir a picada aí, tá certo? Não é gente confiável, mas tem feito algumas coisas. Eu até trouxe agora, eles fizeram agora recentemente, fizeram aqui, ó, atos antissindicais, né, do Ministério Público, fizeram isso aqui, eu deixei com vocês. Então, são algumas coisas importantes. A reforma trabalhista, então, teve essa característica, na verdade, no início foi de ter arrasado, não tinha nada. E foi, juntamente com isso, acabou a questão da obrigatoriedade do imposto sindical, várias decisões do Supremo, do TST, impedindo as cobranças, etc. Mas obrigam o movimento sindical a trabalhar de graça. Não pode cobrar. A Constituição fala que o sindicato é imprescindível, artigo 8º, nas negociações coletivas. Isso. Dizem que tem que participar de tudo, senão... E como é que é isso? Como é que você cria uma obrigação e não estabelece, não permite uma fonte de renda para poder fazer isso? Você não pode ter uma obrigação, a cada obrigação corresponde a uma forma de você poder subsistir nisso, né? Você não pode obrigar a pessoa a trabalhar de graça, isso é um princípio constitucional. Eles querem isso. Aí veio agora a decisão do 23, agora veio a decisão do Supremo Tribunal. Vou lá discutir a questão da contribuição assistencial. Mas sempre tem um mais, né? Quando se trata de movimento sindical. Estabeleceu que tinha o direito de oposição, né? Tem que existir. Então. Depois, quando foi a decisão dos embargos dessa matéria, o que se decidiu? Se decidiu
Aí sim saiu alguma coisa que nos interessa. Acertou que a questão da contribuição assistencial, ela tem 3 situações que têm que ser alinhadas. Primeiro é que não haja retroatividade. Nessa questão pode ter retroatividade, até aí é entendível, tudo bem. Em segundo lugar, estabeleceu a questão da interferência de terceiros. É a matéria que nos interessa. E o terceiro ponto, a questão de valores, valores que sejam valores factíveis, não ser uma coisa absurda, razoável, né? Foi o termo utilizado. Então, esse segundo ponto, que é que interessa a gente falar, nós estamos vendo isso aí direto. O que está acontecendo? Hoje em dia há uma cultura nas empresas, esses RHs, né, nos DPs, de achar que eles têm o direito de manipular o seu empregado. O seu empregado é a sua massa de manobra. Isso é um absurdo, isso não pode ser admitido, tem que ser combatido. E agora nós temos essa decisão. Então eu oriento que em todas as convenções, acordos que sejam feitos, seja incluído esse ponto, para não dizer que não sabia, porque permite que o sindicato ingresse com uma ação judicial contra a empresa, se apresentar. Por exemplo, o que eles fazem? Fazem assim: olha, não estou interferindo, mas é o seguinte, amanhã é o último dia de fazer a cartinha contra o desconto. Atenção, pessoal, que eu não fizer, eu vou descontar. Isso é uma interferência absoluta, clara. Oferece transporte às vezes. Aí já é o... Aí já é o... Oferece transporte, aí é a coisa mais grave. Aí já é o ingresso no crime contra a organização do trabalho. Aí é uma coisa mais séria ainda. Quer dizer, isso é um absurdo total. Entendeu? E o movimento sindical tem que utilizar as formas que ele tem. São poucas, mas use as poucas formas que ele tem, que é trapezar em cima disso. Na hora que começar a pegar uma empresa dessa, uma RH desse, e pedir a prisão, porque é crime, entendeu? Toma decisão, entra pesado, aí o pessoal vai começar a ficar com medo. A passividade leva a essa situação que o movimento sindical está hoje. Vai deixando, deixa para lá, vamos tocando. Só tem tantas cartas, só vem 1000 cartas. Então, a carta já é um absurdo, porque não tinha que ter carta. Para ter carta, junto com a carta, tinha que ter um documento dizendo assim: estou dispensando todos os benefícios constantes da Convenção Coletiva de Trabalho. É isso. Essa é uma discussão muito forte que a gente tem, né? Mas essa discussão não está sendo travada. Porque as centrais sindicais, me perdoe, nas centrais sindicais a nível nacional, que quem tem que tratar disso, estão passivas, todas. O momento é esse. O movimento sindical, ele só se ergue, só consegue vantagens quando ele assume uma postura nas suas centrais através de uma ação política. E o momento é esse. Porque o Lula está 4 anos lá. O que ele fez nesses 4 anos pelo movimento sindical? Começa com Z, termina com O, 0. Ele não fez coisas contas, mas a passividade também é uma situação que é a contrária. Ele foi passivo, deixou tudo acontecer, não fez nada de concreto. Então tem que ser feito agora, hein? Agora, na campanha, assumir compromisso agora. Porque depois que foi eleito, amigo, é o 4º mandato, o último, daí ele já vai para o pijama, entendeu? E acabou-se. Bom, considerando que ele ganhe, né? Porque se entrar essa loucura aí de Bolsonaro, aí a gente já sabe qual é o caminho disso, né? Então essa é importante, essa questão da asfixia. E a asfixia vai prejudicando tudo, né? Por exemplo, você falou da questão das terceirizadas. O setor de terceirização, principalmente no Brasil, são 3 itens que você tem. É o setor de alimentação, é o setor de segurança e o setor de limpeza, inclui aqui. Essas 3 áreas, elas eram mantidas através da súmula do TST. Essa súmula foi liquidada. Aqueles que eles vão, das responsabilidades. Essa súmula foi liquidada pelo Supremo Tribunal, que agora mudou toda a concepção. Repare bem, e o movimento sindical está tratando isso como uma coisa menor, e não é. Isso, inclusive, é uma questão, é um dos pontos importantes de corrupção no Brasil. Por que os políticos, eu quero porteira fechada, eu quero a empresa tal, Por que ele faz isso? Por que ele quer isso? Ele vai roubar em tudo ali. E uma das formas do roubo
é nesse processo de terceirização. É botar uma empresa e que dali sai dinheiro, entre mais do que deve, aquelas coisas. É feito assim. Por exemplo, eu tenho uma empresa, só para citar, no caso, eu tenho uma empresa em Resende, que é uma empresa pesada, eu vou dar um nome, que é a INB, que é a empresa de energia nuclear. O cidadão lá, eles faziam alimentação lá dentro, etc., tocavam tudo. Daí resolveram terceirizar a alimentação. Aí pegaram uma quiosqueira que tinha na frente, uma quiosqueira, vendia lá um salgadinho, não sei o que. Chamaram essa quiosqueira e botaram ela para ser a pessoa que ia gerenciar a alimentação de, eu não me lembro quanto tinha, mas mais de 2.000 pessoas. Você veja a irresponsabilidade desse cara. Fizeram isso. Essa senhora que estava lá, o nome dela Maria Carolina, entendeu? Ela simplesmente não tinha condição de gerir aquilo. E os próprios trabalhadores relatam que ela fazia as compras dela no mercado onde eles também compravam em Resende. Quer dizer, como é que vai manter preço nisso? Você tem que comprar um fornecedor externo, um frigorífico, etc. Mas a gente sabe como é que funciona. Como é que funciona? Depois que entra, o camarada chega e fala assim, ó, minha senhora, a senhora vai comprar tudo que for do açougue, aqui nesse açougue, que é da minha tia. Que for de mercado, eu vou comprar aqui, que é do sobrinho do coronel fulano, cheio de coronel por ali. E assim vai, só porque era para completar. E o que está acontecendo? Agora, a responsabilidade, o trabalhador, para ingressar com uma ação de responsabilidade subsidiária, ele tem que demonstrar que a empresa tomadora de serviço, a INB, não foi muito conclusiva e não foi perfeita na sua forma de controle. Como é que um peão, um trabalhador, vai conseguir demonstrar que a empresa, não é nem quem trabalha, que está acima dele, não foi correta na avaliação? Então, é corrupção total. Essa questão é interessante porque é mais uma responsabilidade que veio para o sindicato sem ter a fonte de custeio. Sim. Porque o sindicato acaba sendo responsável para fazer essa fiscalização. E o maior absurdo que tem, eu vou abrir um parênteses aqui com o doutor Antônio Carlos, é o seguinte, é que o STF decidiu dessa forma, e eles estão aplicando isso de forma retroativa. Processos trabalhistas nos quais os advogados ganharam a responsabilidade subsidiária, quando não era exigível essa fiscalização, eles estão aplicando de forma retroativa e modificando a sentença e retirando a responsabilidade subsidiária do Estado, que é um verdadeiro absurdo. Você tem que explicar para o seu cliente que aquilo que você ganhou na forma da lei da época, hoje está diferente, que uma canetada do STF retirou aquele direito dele de receber. Porque você falou da questão da INB, você falou dessa questão da quiosqueira, e é que ele está falando pouco, ele não quer falar tudo. Mas a gente sabe que uma grande parte dessas terceirizadas, depois que cumprem o contrato, elas desaparecem. Os trabalhadores ficam muitas das vezes sem receber as rescisões e não tem de onde cobrar. Nós temos a PROL, que era terceirizada aqui no Rio. Várias ações, a PROL. Nós temos agora um caso também no Rio de Janeiro da chamada ProSaúde também. A PROL, o dono dela está lá em Miami, então ela aparece isso aí. Ela está jogando golfe, só andando de Porsche. Nós fizemos a desmobilização desses trabalhadores, né? Nós temos essa questão, ainda tem isso ainda. Além da súmula, ainda tem esses picaretas que aí aí o governo contrata mal, o Poder Executivo contrata mal, faz os seus cambalachos, e depois quem fica vendo navio são os trabalhadores, e o sindicato como é que o sindicato vai justificar para os trabalhadores que não conseguem recuperar aqueles direitos deles? É complicado, né? Os empregados da prova até hoje, né? Para isso tem que ter lei, porque essa é a questão. E o movimento sindical, ele tem um problema muito sério, que ele não tem representação política. Ele não tem. Olha, eu quero lembrar vocês, por volta de final de 1990, final de 98, por aí, estou vendo ele aqui, o Paim, nessa época ele era deputado federal, ele lançou, junto com o movimento sindical na época, uma campanha pelo salário mínimo a $100, não sei se vocês lembram disso. Lembro. $100. Que não existia, $100. E por volta de 2005 a gente conseguiu passar o salário mínimo a pouquinho mais de $100. 2005. Então foi uma campanha política, uma campanha do movimento sindical,
Hoje em dia passou, você imagina o que é $100. A gente queria chegar a $100. Você vê a situação de desgraça em que eles sempre colocaram o povo trabalhador. É essa a questão. Né? A quantidade, por exemplo, são esses setores que dominam a economia do mundo, principalmente no Brasil aqui. Esse setor bancário, por exemplo, que tinha, por volta de 85, ele tinha chega de 750 mil empregados. Hoje não passa de 400. O Paulo Paim, que segundo notícias não vai vir candidato à reeleição e que o povo do Rio Grande do Sul saiba substituí-lo à altura, né? Ainda tem isso aí. Não, mas aí eu fiquei pensando aqui, né? Quando o doutor Antônio Carlos falou sobre a passividade. Quando, tipo, deixa pra lá. E essa mesma passividade, assim, no meu ponto de vista, olhando como trabalhadora, só para fazer uma provocação, essa passividade, ela corta para os dois lados, no sentido assim, da mesma forma como o sindicato também não faz essa parte do aceitar as ações antissindicais feitas pela empresa, o próprio trabalhador olha e fala assim, eles também não estão ligando, então tá tudo bem. A gente como sindicato, porque assim, na hora de procurar o sindicato, quando eles precisam, o trabalhador precisa, o sindicato está lá para responder, para dar assistência, que é o trabalho do sindicato. Não pode fugir disso. Porém, quando o sindicato também não se posiciona diante de uma ação antissindical realizada pela empresa, o sindicato também está dizendo para o trabalhador que está tudo bem, e também para a empresa. É verdade. E como a gente combate isso? Senhores que já foram dirigentes, que é dirigente, que já foi dirigente, que é advogado do mundo do trabalho e dos sindicatos, falem, por favor. Não, antes de responder, vamos dar boa tarde aqui. Eu queria falar também sobre as pessoas que estão conosco. Mas quem vai responder a minha pergunta? Não deixa sem resposta. Não, o nosso convidado, doutor. A gente quer dar boa tarde pro pessoal aqui. Ao Divanilson Luiz, que é nosso amigo do semestre, está mandando um grande abraço para você. Antônio Nascimento. Ana Cristina Duarte também está conosco, nos dando boa tarde, que é secretária da Diversidade da UGT, da Conascom, né? Vai, continua. O Hilton, nosso diretor, o Hilton, mandando um grande abraço para o doutor Antônio Carlos, também o Sandro das Neves. O Divanilson mandou aqui, ó. Doutor Cláudio e doutor Antônio Carlos, grande dupla de advogados conhecedores do movimento sindical. Quem está acima ali? Doutora Karina. Doutora Karina, querida, boa tarde. Ela colocou aqui, ó, uma das coisas que tenho rebatido são os honorários. Ela que participou conosco na semana passada, que é advogada do Citicom, em Caxias. Lá do Mazinca. Muitos juízes estão dando 5% para a advocacia sindical. Eu tenho recorrido. O Wilton colocou, doutor, você está super certo, está faltando agressividade de combate das centrais. A Rosemary de Campos nos dando boa tarde. O Marcelo da Cruz botou. Isso é uma grande realidade que ocorre nos RHs das empresas. Eles já cometem um crime antissindical no processo de admissão, na fase de integração. Verdade. Orientando e até fornecendo o modelo da carta de oposição ao sindicato. Temos que denunciar e punir essas empresas. Aí vai aqui nisso que a gente está falando, né? Elvira está conosco nos dando boa tarde. Obrigada, seu Divanilson. Estou esperando o senhor aqui novamente, hein? E o Nilson está mandando um abraço para o senhor. Obrigado. E para o doutor Cláudio. E para mim, Nilson. Vamos lá então. Diga, doutor. E para o Léo também. Qual foi a pergunta? Agora Vocês já me confundiram. Eu estou falando da passividade, porque a passividade, quando o sindicato também não se posiciona diante das atitudes antissindicais cometidas pelas empresas, como o Marcelinho bem botou aqui, que até no período de admissão, a empresa já fala para o trabalhador, não dá nem a oportunidade do trabalhador conhecer o trabalho do sindicato e tudo mais, já fala assim, não, aqui o modelo do modelo de carta de oposição, vai lá, coloca, eles já dão até pronto, só manda o trabalhador preencher o nome e o número do documento e assinar. E fala assim, você já tem que entregar no sindicato, porque a passividade, quando ela é feita dessa forma, ela também fala para o trabalhador que o sindicato também não está nem aí. E a gente tem que combater isso. E como que a gente faz? Como sindicato? Eu só quero completar um pouco das dificuldades que
E aí, na sequência, a gente vai abordar esse assunto. Há uma outra questão que essa legislação da reforma retirou, que é um poder muito importante dos sindicatos, que é a chamada ultratividade da norma legal. Sim. Porque, hoje em dia, se chegou no prazo da data base, não for feito ou um documento estendendo isso, aí você perde tudo que está ali. A princípio, você vai ter que brigar na justiça para manter. Isso é um absurdo. Você vê quanta coisa foi colocada por essa direita, extrema-direita, nessa reforma, em que o Temer compactou com isso. Isso que só prejudicou a classe trabalhadora integralmente. O problema de muito trabalhador que coloca essas questões, isso efetivamente, o cara quando fala isso, vou entregar a carta para o sindicato, isso mostra que se trata de uma pessoa sem cultura nenhuma, jurídica, sem nenhum tipo não tem educação política nenhuma, zero. Mas isso é um trabalho que o sindicato tem que fazer. Não adianta reclamar da ignorância desses caras, porque isso é assim mesmo, entendeu? Se acham muito felizes, não paga o sindicato nenhum e recebo tudo que você recebe. É aquela chamada velha malandragem, que é uma malandragem negativa, que é um troço degradante, que só degrada a pessoa como ser humano, ele não tem participação, não tem nada. A ultratividade é uma questão importante. Eu estou citando vários pontos da área jurídica que vem detonando o movimento sindical, que precisam ser alterados. Vai ser alterado em relação com mudança na legislação. A gente tem que apresentar como é que vai combater essa postura da mudança da 331, da súmula, da questão da terceirização no Supremo. Com lei. Ele vai ser a lei, vai ter que ser lei. Estabelece a responsabilidade, a meu ver, tinha que, além de a empresa tomadora pagar toda a responsabilidade, como no caso da INB, que eu tinha uns 75 processos, desses eu consegui manter uns 25, não, em todos eu ganhei, mas depois eles viraram. Uns 25 a gente conseguiu manter a responsabilidade da INB, todo mundo recebeu. Tem 50 que ninguém vai receber nada. Essa Maria Carolina, ela está no interior do Ceará, entendeu? Eu já bloqueei 30%, vivo de salário mínimo de aposentadoria. Mesmo assim, peguei 30% para esse trabalhador. Vai pagar o que isso? Nada. Então não tem nada, ela não tem nada. Então a responsabilidade é do camarada que é da empresa, em primeiro lugar. E em segundo, tem que responsabilizar fisicamente o administrador, que está ali para roubar, que é um bandido. Esse cara tem que ser responsabilizado criminalmente, tem que ter lei para isso. Né? Tinha lei de licitação, também já alteraram por causa disso. Então essa questão tem que ser, isso a gente só vai mudar, só para concluir, quando a gente tiver deputados lá dentro, também o Romélio aí, vamos fazer campanha para ele, vamos colocar gente lá, não é preciso colocar a pessoa ali dentro, cara. Senão não adianta, não vai mudar assim não. Tá ou, por exemplo, essa questão do poder de impacto das negociações. Saiu essa questão do legislado, do negociado sobre o legislado. Muito bem. Isso é bonito, é bacana, é legal. Mas isso traz muita responsabilidade também. E traz responsabilidade para o sindicato. Entendeu? Tem outra questão que eles também colocaram. Criação de comissão de representantes no local de trabalho. É bonito, é bacana, é legal, ótimo. É ótimo. Só que qual é o objetivo? Quando foi feita essa lei? Fazer com que a negociação passe a ser entre a fábrica e aquela comissão que eles montam. Aí participa. Afastar a representação sindical. Então são coisas que a princípio são muito bacanas, mas por trás disso tem que ser examinado o que está acontecendo. E muita gente não embarca, fica nessas questões todas aí. Legislar, negociar sobre legislar, mas isso traz uma série de impactos e ações que o sindicato tem que manter. Isso tem custo financeiro. O sindicato ao mesmo tempo está sufocado, entendeu? Ele dá com a mão e te bloqueia com a outra. A gerente ele está te dando, olha aqui, eu estou te dando isso, hein? Mas tu está amarrado aqui, rapaz, não tem dinheiro para fazer nada. Eu lembro que quando eu vi a questão do negociado sobre o legislado, muito sindicalista comemorou na época. Só que a gente já tinha o negociado sobre o legislado, porque você podia fazer coisas diferentes da lei, desde que fosse mais benéfico do que estava na lei. Quando veio o negociado sobre o legislado, permitiu que você fizesse o quê? Coisas piores do que estava na previsão legal, você conseguisse baixar aqui. E teve gente comemorando isso, né? Olha, outra coisa também aqui, porque são pontos que eu quero sublinhar, para que no momento que eu perceba
quantas coisas existem bloqueando. Essa questão, por exemplo, do PLR, que está colocado aqui. O PLR ele é utilizado para quê? O PLR é utilizado pelas empresas para benefício da sua alta cúpula, pela isenção tributária. Perfeito. Ele bota lá. Aí ele dá uma migalhazinha para o pessoal que está aqui embaixo, e aqui, no CEO, na gerência, na administração, que está ali com outros objetivos, que não é o mesmo objetivo do trabalhador, ele faz esse benefício. Aqui é 100, aqui é 1. E aí beneficia aqui. É outra coisa utilizada assim. Precariza o salário, Claro. porque vai dizer que você vai ganhar pouco, mas você vai ter o PLR no final do ano, e ainda faz uma pressão, um assédio moral disfarçado, para que o trabalhador cumpra metas que muitas das vezes são inalcançáveis. É. Tem isso. Outro ponto que eu quero ressaltar é o seguinte, que muita gente esquece, então por isso eu estou pontuando tudo isso, a questão da homologação fora do sindicato. Quando a homologação é feita dentro do sindicato, não, porque o sindicato cobra, isso é besteira, você está trabalhando, tem que cobrar, mas isso é outro problema. O problema é o seguinte, o sindicato tinha condições de ver o que estava sendo feito nas empresas. Hoje em dia a empresa homologa onde quiser, faz o que quiser, mudou tudo. Não homologa mais, só Não faz o homologa, pagamento. faz direto. Irmão, Então senão- o sindicato não fica E sabendo de até nada. porque hoje, né, vamos Tudo falar a isso verdade, tem que ser tudo mudado. é digital também. A carteira de trabalho é digital, É. o valor do FGTS já é liberado diretamente na conta do Mas aí trabalhador. também, mas tem uma questão que o doutor Antônio Carlos levantou e que ela é muito interessante. Antigamente, quando a homologação era no sindicato, quase que metade das homologações Estava errado. tinham termo de ressalva. Sim. Isso. O sindicato, olha, está errado, Já ia pra faz a cima direto. ressalva, ou a empresa se comprometia a consertar, ou depois a pessoa entrava na justiça. Hoje em dia, então vamos supor, de 100 homologações, 40 você tinha serviço para o sindicato atuar ali defendendo o trabalhador. Hoje em dia a empresa paga 100 rescisões e praticamente nenhum desses empregados comparecem no sindicato para saber se receberam Vão certo embora, ou vão cuidar da não. vida deles. Vão embora acreditando que aquele pagamento está correto. Na maior parte das vezes não está. Cerca de 40% Inclusive, a 50% o ficou correto. trabalhador nunca sabe que a falta do recolhimento do FGTS também seja a multa do 477. E aí a empresa te manda embora, paga a tua rescisão e o teu FGTS E não para foi fora de prazo recolhido, ainda, não foi compadre. recolhido no Ó, prazo. quer ver uma coisa muito comum? Foi uma curiosidade aqui. Ó. Eu recebi essa semana uma mensagem de uma advogada querendo saber As pessoas estão dando boa tarde para se ele, o depois deixa eu falar. se o sindicato, nós queremos fazer uma homologação no sindicato de uma funcionária tal, nós estamos mandando ela embora. Aí eu falei assim, mas espera aí, desde 2017 que vocês não homologam no sindicato. Alguma coisa tem. Por que vocês querem fazer essa rescisão no sindicato, carteira? Se vocês tivessem mantido a questão da homologação, porque muita gente manteve, né? Sim. Via no sindicato, o sindicato faria. Mas vocês desde 2017 não homologam, então tem uma coisa de errado. Então o sindicato não vai homologar. A única exigência que continua na lei, que aí é só para efeito de esclarecimento, é aquela questão da assistência no pedido de demissão de empregado que tem garantia de emprego, né? Gestante, até tem muita coisa. Mas vamos em frente. Eu quero falar da participação aqui dos nossos companheiros e companheiras. O seu Eurípides Marçal, lá de Uberlândia, está dando boa tarde à mesa e um abraço especial para o nosso presidente Meirelles. Seu Eurípides, quando estiver aqui no Rio, compareça aqui, né, doutor Cláudio? Você conhece ele? Ele é sindicalista. É. Um abraço, Uri. O André Verce... Você fala esse nome direito do doutor André? Fala. Wasserstein. Isso, que eu não sei pronunciar. Luiz muito André bem. Wasserstein. Tá dando boa tarde a gente. A doutora Karina tá falando que tá amando o tema. Aí a Ana Cristina Lessa também botou, é verdade, doutor Antônio Carlos. O movimento sindical é oprimido pelos próprios interessados. O servidor que só pensa em seus próprios interesses jamais entenderá o significado da luta coletiva. O sistema é bruto. A Anice Pontes nos dando boa tarde. Nice, vamos tomar aquele café, hein, Nice? Ah, dona Anice? É, dona Nice. Boa tarde, dona Anice. O Serjão tá mandando um abraço pro senhor. Para ele. E o André, o doutor André Wasserstein. também tá te mandando um abraço. Outro pra Vamos ele. lá. Vamos seguir.
Não, mas vamos continuar, que o doutor já falou de 3 pilares, não é isso? Baseado na questão dos obstáculos, Sim, né? nós colocamos a questão da asfixia financeira, a questão também do jurídica, né, que eles estão colocando, e a questão da comunicação. Faltou falar isso. Da comunicação. Isso, é importante. Inclusive, eu peguei algumas questões aqui que eu acho que podem ajudar nessa forma, porque ao mesmo tempo que a gente tem que ter ação política, o movimento sindical nas suas centrais de ação política, inclusive junto ao presidente da República, tudo isso, nós temos esses outros pontos. Basicamente, tem algumas outras coisas, mas eu falei, tem a questão do home office, mas eu não vou me estender mais nisso também, mas é uma questão importante, né, de ser feita isso. E tem outro ponto também que é interessante, que é o seguinte, muita gente está fugindo da convenção. Quando você tem uma convenção mais forte, as empresas começam a fugir para outras áreas. Existe Estou fazendo um reenquadramento sindical. Exatamente, isso acontece fora da lei. Então, tem algumas questões aqui que são a questão das como é que eu vou te falar? Da forma que o sindicato tem que atuar. Sim. Então, uma delas é essa que vocês estão fazendo aqui. Ou seja, começar a divulgar e passar a divulgar para o trabalhador também, para que ele comece a ter acesso. As coisas são difíceis, mas não são impossíveis. Não. Entendeu? Tem que ter uma ação proativa, tem que ter uma vontade de resolver isso, não pode ficar acomodado naquela questão que muita gente ficava na época de força sindical, ficava ali dentro, cara, sabe como é que a coisa funciona? E isso cria também esse... Por isso que a gente também não pode culpar só o empregado, porque também havia uma política muito lenta, vamos chamar assim, né, nesse sentido. Mas então tem que agir, tem forma de agir. Eu trouxe aqui, vou deixar depois com vocês, uma série de instrumentos digitais que vocês podem realizar assembleias, podem realizar votações, eleições auditáveis. Auditáveis. Não é um custo tão alto, entendeu? Tem 2, 3 que fazem uma pesquisa de preço, mas é possível ser feito isso, que são serviços muito importantes para ser colocados. Eu vou deixar esse aqui depois com vocês sobre algumas denominações que são formas de você poder realizar. Porque muita coisa que é feita desse jeito, os tribunais, o Supremo, etc., não aceitam. Mas se você fizer uma assembleia com um instrumento auditável, certificado, etc., tem que aceitar. Entendeu? E hoje não adianta você querer fazer uma assembleia presencial, porque hoje em dia mudou a concepção, principalmente depois dessa questão da pandemia, etc. O cara não quer vir, o cara já criou uma outra. Mas se você conseguir fazer a consciência dele, desenvolver, fazer um trabalho, etc., você tem que criar a forma dele participar. Então, eu estou lendo aqui a mensagem do Vando. Boa tarde, Vando. Ele é do sindicato é o diretor de esporte do Semerge, o Lima. Bem-vindo, Lima. Ele botou assim: o movimento sindical precisa voltar para a base e visitar os trabalhadores. Mas eu acho, assim, conforme a gente está conversando aqui, e eu acho que é para onde a gente está caminhando como movimento sindical, eu acho que a gente tem que estar na base, mas a gente tem que estar também no celular das pessoas, dos trabalhadores. Porque, como eu já estava falando, depois da pandemia, houve essa modificação. E a base, por exemplo, como é a nossa representação aqui da FETERJ, lá em Itaocara. Mas a gente talvez não chegue a Itaocara, mas as nossas conversas, as nossas propostas, as nossas convenções, as nossas lutas chegam em Itaocara através das redes sociais. Por isso, hoje também é muito importante os sindicatos e federações e a central sindical, inclusive a UGT está fazendo um trabalho muito bom chamado Diálogos com a Sociedade, que eles estão formando as pessoas, instruindo as pessoas a estarem no mundo virtual, através das inteligências artificiais. Inclusive eles fizeram 2 dias de treinamento, foi segunda e terça. Por quê? A gente está aqui conversando, mas o nosso vídeo chegou lá em Uberlândia, no seu Eurípides. Assim como chegou no seu Eurípides, também vai chegar no trabalhador que está na nossa base, mas num município distante, que talvez não consiga participar de uma assembleia presencial. Aí faz todo sentido isso que o senhor está falando. De ter esses instrumentos para que faça acontecer de uma forma digital, de uma forma virtual, mas que tenha validade.
né, diante dos tribunais? Eu estou numa dívida com você, porque você fez uma pergunta no começo que eu acho que eu não respondi. Né? Corresponda agora. Né? Que é com relação a... Se a idade a gente vai esquecendo, As novas formas que é de trabalho, como organizar os sindicatos dos trabalhadores sem... Hoje em dia, hoje, que nós estamos você tem uma situação diferente. Isso não é um problema do Brasil, isso é uma questão estrutural. Né? Antes você tinha estrutura de trabalho que era composta de grandes fábricas, né? Na Revolução Industrial, etc., que eram fábricas imensas. Hoje em dia essa questão mudou. Hoje em dia você tem essa questão tecnológica que é muito mais reduzida. Você tinha uma CSN que tinha 35 mil pessoas trabalhando. Hoje eu não sei quantas tem, mas eu acho que não deve ter nem 10 mil. Não sei exatamente quantas tem hoje, mas é por aí. Então, mudou. Trabalhando, que o senhor fala, na base. Na planta, lá. Porque muitos estão de home office, não, mas né? mesmo assim, mesmo assim, eu acho que não chega a isso. Não sei, me parece, eu não estou com esse número, eu não quero ficar chutando. Sim. Mas, então, mudou essa questão. Nessa outra área, por exemplo, de outros tipos de serviços que permitem isso, tem essa característica. A terceirização, que você citou aqui agora, o caso, por exemplo, aqui, desse sindicato, desse setor, etc., é completamente pulverizado. Como é que você vai fazer? Que greve? Que você vai fazer o quê? Você tem, numa fábrica, você tem 5 pessoas, 10 pessoas trabalhando num lugar, tem 3 no outro, tem mais 5 não sei aonde. Como é que você vai fazer? Não tem. Caso, por exemplo, do empregado de edifício, que é pulverizado. Né? É pulverizado. Você tem 1, 2, 3 numa prédio. Quando você tem um condomínio, você tem um grupo maior. Você tem aqui BNDES, você tem lá 100 pessoas, não sei o quê. Mas é um caso específico. Então a tua mobilização é muito... você tem que fazer, mas é diferente. Sim. Até os bancários, né? Com essa mão da tecnologia, né? Sim. O bancário, eu nem falo, porque o bancário está dizendo, uma categoria que chegou a ter 750 mil, hoje não chega a 400 mil, no Brasil todo. Né? No Brasil todo, tudo espalhado. Mas isso é porque esses caras, inclusive, a intenção deles é reduzir ao máximo. E vão reduzir. Não resta dúvida disso. Então tem toda... há outro aspecto interessante nas negociações, por exemplo, que estão usando, porque com essa questão do asfixiamento financeiro, muitos sindicatos acabaram com seus departamentos jurídicos, acabaram também com os terceirizados, entendeu? Que tinham bons departamentos jurídicos, tinham bons escritórios, mesmo que fora, que não precisa ser dentro. Contratados de boa qualidade. Hoje em dia, me permitam, mas é escasso. O Wilton está informando aqui que na CSN hoje tem 6 mil trabalhadores. Olha, está vendo? Eu estou dizendo que tinha no máximo 10, está aí, 6 mil. É isso. Você vê se quem teve, eu acho que uns 35 mil, me parece, que chegou, porque também tinha tinha uma fábrica do lado, era uma coisa muito grande, né? Coisa muito grande, era um mundo. Você vê essa redução que tem isso. E de repente está produzindo a mesma coisa. Sim. Ou mais, né? No caso da Volkswagen, mas enfim. Essa é a realidade que a gente... Então, não tem mais aquele negócio de porta de fábrica, é muito difícil. Um ou outro setor que você tem. Sim, isso. alguns setores... Você tem isso que você falou, tem que criar formas, redes sociais, etc., para poder conscientizar e trabalhar. E se o trabalhador tem que se sentir participativo. Ele não pode ser assim, de vez em quando eu vou lá falar. Não, tem que ter uma coisa comum, normal, constante, o tempo todo. Saber o que está acontecendo, o que não está. Não é só, vou fazer uma greve. Não, tem que fazer sempre. Porque se esse trabalhador também, que já está isolado, não se sente abraçado, não se sente defendido, ele sente que também não tem que ter reciprocidade com a entidade sindical. Então, a gente cai na fala da passividade, né? Porque o trabalhador olha e fala, mas o sindicato também, tipo, né? A gente tem que ter uma questão aí, nós passamos, acho que nós pegamos o finzinho de uma época de muitas conquistas do movimento sindical. Eu acho que a última grande conquista que nós tivemos no movimento sindical, se não me falha a memória, parando para pensar assim de forma bem rápida, foi a redução de 48 para 44 horas semanais. Foi verdade. Mas o que acontece? Nós passamos por uma época, nós não, né? Nossos ascendentes, nossos antepassados, onde não existia carteira de trabalho, não tinha as férias regulamentadas, 13º. Então, o momento sindical, ele veio de uma série de conquistas e os trabalhadores se sentiam próximos dessas conquistas. Hoje, a gente tem uma geração que já chegou com tudo pronto.
né? A geração já chegou com tudo pronto. Então, muitos trabalhadores não conseguem alcançar, não conseguem perceber, foi o que o Antônio Carlos falou no início, da questão da percepção do trabalhador, da questão do estudo, do conhecimento jurídico. Eles não conseguem perceber que carteira de trabalho anotada, FGTS, férias, 13º, limitação da jornada de trabalho, que tudo isso é conquista do movimento sindical. Ele não consegue observar, às vezes, existe uma sacanagem que é feita pelo segmento patronal, que é muito violenta. Quando você está numa discussão salarial, que o empresariado sabe onde está o conflito do percentual, olha, está entre 5% e 6%. O que o empresário faz? Dá 5% de aumento espontâneo. Porque ele já sabe que não vai. Aí quando sai o aumento de 6%, o trabalhador fala, o sindicato só me deu 1%. Então a gente ainda tem essa questão ainda. A política deles nesse sentido. E aí vem a questão da comunicação, que ela é primordial Mas aí, no sindical. doutor Cláudio, você está falando sobre todas as nossas lutas como sindicalista, como movimento sindical, é o que eu peço, tá? Agora eu vou falar minha opinião pessoal. Porque às vezes eu dou a minha opinião pessoal também, não estou dando Carlos. Vai bem. O máximo é você ser processado. Não, não vou ser processada não, mas é a minha opinião pessoal. Eu acho, e isso é uma coisa que eu sempre falei, e eu quero até fazer menção da UGT Brasil, no @UGT Brasil, quem quiser seguir. Eu acho que a gente estava comunicando de forma errada. A gente como movimento sindical. E eu acho que a gente precisa começar a mudar essa forma de comunicar, assim como a UGT Nacional entendeu. Porque todas essas lutas, elas podem alcançar os jovens que são muito inteligentes e que vão entender tudo isso. Só que se a gente falar de uma forma que eles não queiram ouvir, que é a forma certa para os jovens, que cada segmento, cada rede fala de uma forma e para um público, a gente não vai conseguir. Mas se a gente entender a forma de comunicar, a gente fura essa bolha. E a gente precisa fazer isso como movimento sindical. Entendeu? Alcançar eles também através da comunicação. É o que eu penso. Eu agradeço a minha oportunidade. Não, perfeito. Eu queria fazer. A gente já está caminhando para o final, não é isso? Tem muita coisa aqui. Tem? Então a gente cala a boca e deixa o seu falar. Então vamos lá. Olha, existe uma questão que é muito importante, que nós estamos enfrentando, e vai ser um diferencial, que a gente está chamando de guerra de narrativas, que é isso que você está dizendo. É isso que o Cláudio falou. Ou seja, o sindicato está lutando, que é 6% de reajuste aqui. Primeiro que toda vez que for fazer essa luta, você tem que politizar essa luta. Não pode dizer, estamos lutando por 100%, não, estamos lutando por uma série de coisas, inclusive 100%. E está informando, na hora que você começa, como é que quebra isso que ele falou aqui? O patrão vai lá e diz, quando o camarada der esses 5, ele tem que entrar e dizer, porra, já conseguimos 5, agora vamos completar os 6. É isso. Perfeito. Você tem que entrar. Agora, se você está calado, o cara dele fala, porra, legal. Então, essa guerra de narrativa, que é convencer o empregado, o trabalhador, que as coisas não são desse jeito, entendeu? O sindicato que consegue, não existe nada dado de bom grado. Se não existisse, não davam nada. Não. Se desse a lei, estava bom. Uma coisa muito exemplificativa para isso foi agora na greve dos rodoviários. Você lembra que o advogado do sindicato patronal falou? Como é que foi? Foi algo tipo assim... Que pobreza que ele falou, né? Imaginando o seguinte, não vamos mudar cena, nós vamos chegar lá, eles vão ficar sem salário. São os mortos de fome e vão aceitar. Vamos botar pressão, porque foi isso mesmo, porque eles são os mortos de fome e vão aceitar. Então, e o cara acaba aceitando. Sim. E teve gente que tentou dividir o movimento lá com o Sebastião. Sim. Entendeu? Tivemos gente. Ele cortou um dobrado ali porque uns com discurso mais à esquerda, não sei o quê, mas que faz um jogo do patrão. É isso, é claro. Exatamente. Né? Então, essa questão existe. E essa guerra, essa questão que... Lá tem outro ponto que eles usaram nessa greve que vocês falaram, que é uma questão que eles estão utilizando em caso de que há uma movimentação mais forte por parte do trabalhador, que são ações judiciais chamadas interdito proibitório. Eles entram com isso na área civil, dizendo que estão perdendo o poder da sua empresa
Exatamente. E conseguem liminar de decisão para bloquear a ação do sindicato. Eles vão lá na sigla e pegam, chama-se interdito proibitório. Estão fazendo. Você vê que são várias ações combinadas, todas focadas para destruir o poder do sindicato. E manter o movimento sindical, o movimento afastado da porta da empresa, né? Deixa aquelas Eles portas. tentam fazer de tudo para arrebentar essa questão. Um ponto importante, né, que a gente teria de... Eu vou resumir, porque tem muitas coisas colocadas. Hoje em dia tem fugas de empresa para a questão de empresa de tecnologia, as fintech. Bom, é uma questão importante que é o seguinte, que eu queria completar pelo menos com isso, que é a questão do tema 935, a questão da pejotização. A pejotização, né? Que é uma questão que eu acho que é uma questão muito importante, que é o seguinte. Há um movimento no Supremo Tribunal Federal, encabeçado pelo ministro Gilmar Mendes, no sentido de expandir a terceirização, a pejotização no Brasil. Em que momento ele vai fazer isso? Agora, mês passado, o que ele fez? Mandou liberar as ações que estavam todas retidas, né? Todo o Brasil, mandou liberar. Mas liberar não é julgar tudo, não, tá? Vai tocando, porque ele vai parar nele tudo. Ele está aguardando o quê? Ele está aguardando a votação, que está na mão do Alcolumbre aí, a votação pela questão da jornada 6x1, ser barrada para poder passar a 5x2. Na hora que liberar essa jornada, ele vai pegar e vai liberar no Brasil todo a questão da pejotização. Então o movimento sindical tem que estar preparado para isso. Induzindo o empresariado a adotar a pejotização. Claro, vai liberar dizendo que é uma coisa boa, está entendendo? Então, é o seguinte, o movimento sindical não adianta chorar. Ele vai ter que ter uma política para enfrentar isso. Eu defendo que o movimento sindical tem que se preparar para essa situação e eu oriento no seguinte sentido. Primeira coisa, tem que fazer alteração estatutária de forma a receber o PJ dentro do sindicato. Passar a representar o PJ, isso é possível. Inclusive, já teve diversas manifestações, inclusive do próprio Gilmar, dizendo que não, o fato dele ser de PJ não quer dizer que ele não tem que seguir regras, etc. Então, é possível ser feito isso. Depende da força do sindicato. Depende também de convencer até esse PJ de que ele está sendo manipulado. Repare bem, existem pejotizações diversas, tá? Vamos ser claros. Por exemplo, existe questão de pessoas que são PJ porque querem ser PJ. Eu posso citar assim, pessoas de alto nível de salarial, por exemplo, na área de informática, por exemplo, são desenvolvedores, etc. Eles trabalham com uma empresa, trabalham, ao mesmo tempo que estão trabalhando com uma empresa que está na China. Esse cara não quer vínculo empregatício, ele não tem o menor interesse nisso. Advogados, por exemplo, eu sempre trabalhei assim, dessa forma prefiro. É claro, mas são coisas específicas, profissionais liberais, nessa questão. Mas quando você pega uma empresa e você bota tudo PJ, é evidente que aquilo ali é feito no mau sentido. Não é para melhorar nada, né? Isso pode ser combatido judicialmente, mas eu acho que existe uma possibilidade de representar, onde você vai quebrar essa espinha dorsal, você tem que colocar nos estatutos sindicais a representação do PJ. Isso é possível. E é possível ser feito isso. Isso vai quebrar todo esse ramo que eles querem fazer, que eles vêm para isso. Pode ter certeza. Na hora que aprovar a 5x2, acabar com a 6x1, eles vão soltar. Porque ele soltou, mas ele não julgou. E já há uma combinação ali dentro entre ele e outras figuras mais daquele quilate, né, que a gente conhece, que vão fazer isso. Eu queria falar sobre essa questão. Bom, tem muitas outras coisas que a gente teria. A gente pode combinar outro dia, tá? Se houver, mas a gente fala sobre outros temas, né, doutor? É que eu acabo sendo um pouco... Mas perfeito. Mas foi muito boa as suas colocações. Nós estamos chegando ao final e eu gostaria de falar do nosso momento jurídico. Se você, meu amigo e minha amiga trabalhador e trabalhadora que quer atendimento para tirar dúvidas, para saber sobre os seus direitos trabalhistas, você pode entrar em contato conosco, né, através do nosso WhatsApp ou do nosso Fale Conosco no site. E
agendar. Tem atendimento presencial toda terça-feira com a doutora Andréia Eni. E nos outros dias da semana nós atendemos de forma online, né, doutor Cláudio? O doutor Cláudio nos ajuda, nos dá assistência. E você tem alguma coisa mais do momento jurídico para acrescentar? Bem, eu quero lembrar de um momento jurídico, que eu estava uma vez nos corredores da Justiça do Trabalho, e comecei a ouvir uma gritaria numa sala de audiência. Eu falei assim, gente, que gritaria é essa? Não, aí eu entrei na sala da audiência. Era um processo, se não me falha a memória, era do Sindicato das Refeições Coletivas. Doutor Antônio Carlos estava defendendo o sindicato. E quem estava processando o sindicato era o Ministério Público do Trabalho. E o doutor Antônio Carlos estava simplesmente gritando, falando em voz alta, bradando em defesa do sindicato, tá? Diante do... Contra o Ministério Público do Trabalho. E o procurador, quando eu olhei para o procurador, ele ia ficando pequenininho, tá entendendo? Aí eu falei, como diz, tem um meme que fala, nossa, esse é brabo mesmo, tá entendendo? Então eu falei assim, poxa, parabéns, doutor Antônio Carlos. Eu queria agradecer a presença do doutor Antônio Carlos aqui. Já posso fazer esse agradecimento já? Já estou nesse momento? Aí o Vira já está até dando Deus abençoe pra gente, ó. Queria agradecer aqui a presença do doutor Antônio Carlos, nosso colega aí da área sindical, na área da advocacia sindical também, de comissão. E dizer que foi um prazer enorme recebê-lo aqui. Eu acho que as suas palavras, elas estão reverberando muito bem no nosso podcast. Acho que foi dito o que precisa ser dito, tá entendendo? E com certeza nós vamos ter que fazer uma continuação desse programa de hoje. Já fica aqui o convite para te marcar uma nova data, se possível convidar aqui o nosso presidente Meirelles, convidar aqui o Nilson, presidente da UGT, e fazer aqui uma nova conversa, tá entendendo? Para que todos possam assistir de novo essas manifestações. Obrigado, Antônio Carlos, e foi um enorme prazer participar hoje do programa. Doutor Antônio Carlos, eu gostaria que o senhor fizesse suas considerações finais, tá? Primeiro, eu troquei aqui o tema que nós estávamos colocando. O que eu quero, que é substancial, que eu queria falar para encerrar, primeiro agradecer aqui ao sindicato, a vocês que estão aqui fazendo essa mediação, parabenizar mais uma vez e dar um recado que eu acho que eu queria encerrar com isso. Para mim é muito importante, eu aprendi isso há muitos anos da minha vida. Porque quando eu também não tinha consciência, eu também, há muitos anos atrás, quando eu comecei a conhecer essa questão de sindicato, etc., uma ocasião eu trabalhava numa área muito longe daqui, e havia essa questão, e eu vi o pessoal fazer aquele movimento, não vamos contribuir, vamos fazer uma lista para uma contribuição. Na época eu trabalhava numa área que era ligada aos sindicatos de desenhistas, porque eu sou técnico, mecânico, formado na Escola Técnica Federal Celso Fonseca, formei em 73, então trabalhei muita fábrica, muita coisa desse tipo, fui da Federação de Metalúrgicos, enfim. Então eu trabalhei, e aí eu também, eu não tinha conhecimento de nada, eu era um garoto, e eu também quase que embarquei, até que eu comecei a falar, mas o sindicato era muito ruim, eu não tinha o sindicato de desenhista, que era o Geraldo, que era o presidente, nossa senhora, era horrível. Mas é isso, você acaba... Então é o seguinte, por que era feito? Aí eu me lembro disso. Ninguém conhecia o sindicato nunca tinha ido lá, o sindicato foi lá no dia para pegar dinheiro. Pô, esses caras são pilantres, só quer pegar dinheiro. Então eu me lembro disso, porque eu já quase embarquei nessa canoa, entendeu? Porque era assim, tinha, sei lá, 19 anos, uma coisa desse tipo assim. E aí os caras, o pessoal mais velho, começa a falar na tua cabeça, geralmente o pessoal acima de você começa a dizer e tal, e você acaba embarcando. Perfeito. Então você embarca nessa sem maldade. Então, por que acontece? O sindicato não tinha. Então eu concluo dizendo o seguinte, o ato mais importante que um ser humano começa a trabalhar é ele ter conhecimento do seu sindicato, é ser sindicalizado, é ter orgulho de ser sindicalizado, ter orgulho de ter a carteira dele sindicalizado. Isso aí, eu ouvi isso há muitos anos atrás, num congresso que eu estava com a Central de Trabalhadores Cubanos. O presidente dessa central dizia isso abertamente para ele, a coisa mais importante que tinha era isso. E em vários outros locais, depois eu fui vendo ao longo da minha experiência, que não é grande, mas eu procurei fazer o máximo possível, de que essa questão é fundamental. E cabe ao sindicato, cabe ao dirigente sindical,
fazer com que esse empregado, não é enxovalhar o empregado, é fazer com que esse empregado tenha consciência de que o ato mais importante para começar a vida dele é ser filiado ao sindicato, ter o respaldo, mas para isso ele tem que se sentir abraçado pelo sindicato. Então, não há antagonismo, tem que se perceber que não é uma guerra. Então tem que ser muito diálogo, muita conversa, muito atrativo. Só assim a gente vai quebrar essa dificuldade. Essa dificuldade só interessa a esses grandes grupos econômicos que querem fazer com que haja uma destruição, haja uma negação da questão. Então a primeira coisa é a sindicalização, consciente, não obrigatória, mas consciente. Muito obrigado a todos aí, escuto qualquer coisa. Estamos chegando ao final, né, doutor Cláudio? Pois De é. mais um podcast FETERG. Eu quero agradecer mais uma vez a participação do doutor Antônio Carlos Batista, do doutor Cláudio Rocha, nosso vice-presidente. Léo, muito obrigada. E a discussão hoje, né, foi sobre sindicalismo, com quem é realmente sindicalista, né? Já fiz o convite, né? Já deixamos o convite para um próximo. Vê a agenda direitinho. Né, porque sindicalismo é uma discussão sobre sindicalismo, em última análise, vamos dizer assim, é uma discussão sobre democracia nas relações de trabalho, representação e capacidade de organização coletiva. Então, na próxima quarta-feira, nós estaremos de volta aqui no podcast FETERG com mais um tema importante. E até quarta-feira. E como disse a Elvira, Deus abençoe a todos. Obrigada, Elvira. Até quarta. Tchau, pessoal. Obrigada, Léo.